Senhor presidente, deputado Gilmacir Santos, senhoras, senhores deputados, público que nos acompanha através da Rede Alesp, é sempre um privilégio podermos usar essa tribuna desse local onde representa o povo do Estado de São Paulo. E eu quero aqui falar em nome dos mais de 115.566 eleitores que depositaram o seu voto e nos confiaram de estar aqui nesse parlamento para defender os valores cristãos, os princípios morais da família, os valores que nós acreditamos. É esse o nosso objetivo. E ontem eu já pude me manifestar aqui quanto a um posicionamento de uma professora que, numa aula virtual, havia declarado que a Secretaria de Estado teria tirado o AC, não se usaria mais o antes de Cristo, e nem o DC, o depois de Cristo. E que a terminologia usada hoje, adotada pela Secretaria, nas palavras dela, seria AEC, ou seja, antes da era comum, não cristã, e EC, era comum, simplesmente isso. E ela explicava ali que isso é no local de antes de Cristo, ou seja, tirar a palavra Cristo. Segundo as palavras dela, Cristo seria uma palavra religiosa. E eu já me manifestei aqui da forma como me indignei com essa posição, com essa postura. Primeiro, porque isso sim é uma mentira. Quando ela mesma fala, olha, é no lugar de Cristo, daquele evento que marcou a humanidade, que criou um calendário gregoriano e que todo mundo ocidental utiliza desse calendário, ainda que outros povos muçulmanos, outras religiões utilizam, os judeus utilizam outro calendário. Quando se relaciona com o mundo ocidental, utiliza o mesmo calendário que nós usamos, que é de um acontecimento milenar, que há mais de 2000 anos aconteceu, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, negar isso é negar a história, é negar o conhecimento, é tentar, de alguma forma, fazer com que isso, com o tempo, se perca. E é esse o objetivo, é a desconstrução, é a alienação, é tentar passar uma visão de ignorância, é querer causar um preconceito maligno contra as pessoas que têm uma fé, as pessoas que acreditam, e misturar as coisas, que é história, que é verdade, que é real, né, que se usa para que as crianças agora, e me parece que ali na aula era um questionamento de um aluno, é isso que aparenta, um questionamento de alguém que lê essa expressão e fala, estaria errado? Ela fala, não, não está errado. É essa a nova forma. Dá a impressão que agora estão inventando a roda, sabe? Estão querendo tirar as convicções que nós aprendemos há centenas, milhares de anos, e achando que agora é outro momento. Ou seja, as pessoas querem nos convencer que a verdade é uma convenção social e que é mudada. Então, aquilo que nós sempre entendemos, isso é conservadorismo, isso é reacionário, isso é antiquado, e essa é uma convenção social e que essa verdade não é absoluta. Então, aquilo não é verdade, sabe? Nós vamos lutar sempre pela verdade, e não há verdade mais absoluta do que esse acontecimento, do que o nome de Cristo. Então, dá-se a impressão que está se proibindo de usar o nome de Cristo, sabe? Eu lembrava ontem aqui da importância da palavra de Deus, da Bíblia, já na formação das universidades. A primeira universidade foi fundada por cristãos. Foram os cristãos, ainda na época das 13 colônias, que chegaram no navio nos Estados Unidos. Se você for lá em Massachusetts, em Boston, tem um lugar chamado Plymouth Plantation, que até hoje eles fazem um museu a céu aberto, onde as pessoas se vestem de índios, se vestem como peregrinos, e eles narram a história desses peregrinos ingleses que chegaram e implantaram ali cultos que eles faziam, eram protestantes, cultos de 7 horas de duração, tem lá, sabe, dá para todo mundo visitar. Essa nação, fundada hoje, a maior nação do mundo, os Estados Unidos, foi fundada, fincada nesses princípios, nessa bússola da alma do Ocidente, que é a palavra de Deus. Eles fincaram essa nação
sobre esses princípios da verdade até hoje, até os dias de hoje. Quando um presidente dos Estados Unidos assume o mandato, deputado Ed Thomas, ele faz um juramento em cima da palavra de Deus, da Bíblia. E hoje as pessoas querem tirar esses ensinamentos, não pode se falar, e nós vamos lembrar que a Bíblia é o maior livro mais lido no mundo, que já sofreu perseguições, mas que permanece. Há um versículo na palavra, Isaías 48, diz que seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe, até hoje, nos Estados Unidos se respeita a palavra de Deus. Essas nações foram formadas nesses princípios. É a palavra de Deus, é a Bíblia, que fala de direitos humanos, da valorização da mulher, que todos são iguais. Foi Jesus que valorizou as mulheres, que deu voz às mulheres. Sabe, os princípios que nós temos hoje de direitos humanos estão contidos na palavra. Ela que fala de capitalismo, ela que fala de valor do trabalho, ela que fala da dignidade humana, ela que fala de ciências. Os maiores laboratórios foram firmados por cristãos, que fizeram os primeiros laboratórios, descobrindo fósseis, sabe, para investigar a natureza, a racionalidade da Bíblia, a cultura, sabe, está ensinado. E agora quer se tirar isso das escolas, quer formar analfabetos, pessoas que não sabem raciocinar. Então é impressionante, eu lamento, e se há autores que estão agindo dessa forma, e segunda justificativa seria porque, olha, nós temos que falar isso porque Cristo é uma palavra religiosa, e tem muitas pessoas que não creem em Deus, então, pessoas que têm outra religião, que são ateus. Eu fiquei pensando, mas de que mundo essa mulher é? Aqui no Brasil, nós somos 90% de cristãos, 90% que creem. Agora, eu estava assistindo esses dias um vídeo do falecido doutor Enéas, ele que era médico, estudado, e ele falava o porquê que ele acreditava em Deus. E ali na sua fala, na sua exposição que ele está dando para algumas dezenas de alunos médicos, e ele falava, olha, eu respeito todo mundo, e nós devemos respeitar, mas eu tenho o direito de mostrar para vocês aqui que apenas um cromossomo, e ele fala a quantidade de livros, e tecnicamente, que daria para se estudar um único cromossomo. Ele diz assim, olha, é um absurdo alguém não acreditar na existência de Deus. Então, o que está por trás de tudo isso, é claro, é desconstruir a família, é desconstruir os valores cristãos. O que está por trás de tudo isso é desconstruir a moralidade, porque é a palavra que fala da moralidade, que fala da justiça, que fala da retidão, sabe? Então, se nós queremos um Estado abençoado, se nós queremos uma geração abençoada, sabe? É Lutero que dizia que o que se ensina nas escolas, a filosofia que se prega nas escolas, será a filosofia usada nos próximos governos. E eu tenho um filho de 10 anos, tenho uma filha de 21, daqui a uns dias eu quero ter netos, e eu quero um futuro para os meus filhos. Então eu vou me indignar, e não vamos aceitar que esse mal aconteça assim. Nós não vamos relativizar a moral, relativizar as coisas corretas. Nós não vamos aceitar jamais isso. Sabe, as pessoas, eles estão querendo tirar os nossos fundamentos, deputado Gil. Sabe, as pessoas querem acabar. Há um versículo na Bíblia que diz assim, que não havendo fundamentos, o que poderia fazer os justos? Retire os fundamentos da sua casa, e você vai ver o que acontece. Nós não vamos retirar os fundamentos que foram trazidos pelos nossos pais, sabe, que foram trazidos pelos nossos ascendentes, por aqueles que chegaram nessa terra, chegaram nesse país um dia e disseram, terra de Vera Cruz, terra da verdadeira cruz. Sabe, nós vamos lutar pela verdade, nós vamos lutar para defender os princípios, os valores cristãos. E nós apresentamos ontem, e eu conversava com a deputada Janaína Pascoal, para que nós apresentássemos, para que fosse enviado para esta casa uma cópia de todo o material didático que está sendo oferecido nas escolas estaduais. Porque muitas vezes não se pesquisa e esses autores estão introduzindo a sua ideologia granchista e marxista. Para quem não sabe, Anthony Gramsci foi pior do que Marx. As suas ideias
Eram ideias totalmente antagônicas, contrárias a todos os princípios que nós defendemos e acreditamos. Apenas isso, senhor presidente.